Convido a igreja, permanecer em pé, ficar em pé. Vamos ver a palavra, a missionária vai ler e ao mesmo tempo ministrar a mesma. Salve a igreja com a paz do Senhor. Estou nem conseguindo falar. João capítulo 4. Glória ao nome de Jesus. Ele está presente na casa. Versículo 1. E quando o Senhor veio, a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vamos lá para o finalzinho, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos orar. Jesus, te louvamos por essa tão rica oportunidade de estarmos na tua casa. Te louvamos pelo privilégio de poder estarmos cultuando nesta noite. Te louvamos pelo privilégio de poder estarmos lendo a tua palavra. Te louvamos pela excelência da tua presença entre nós. Te louvamos porque sabemos que tu tens tratado conosco de diversas formas nesta noite. Que essa tua essência, ó Deus, permaneça entre nós, nos ajudando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Que tu venha operar, Senhor, nessa noite, segundo a tua infinita bondade e misericórdia, porque compreendemos que todas as coisas são tuas. E sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Visita cada um dos teus filhos nessa noite. Trata com as vossas almas e opera segundo a tua infinita bondade e misericórdia. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz: graças a Deus. Palavra bem conhecida, onde muitos de nós já ouvimos o Senhor falar nesta noite de diversas formas. A palavra do Senhor diz que enquanto Jesus estava aqui na terra, ele decidia visitar, passar, entrar por tantas cidades e por tantas casas, como já foi cantado aqui. Mas nesta ocasião, a palavra do Senhor nos conta que era necessário o Senhor
passar por Samaria, porque o nosso Deus já havia determinado algo que somente ele sabia. A Bíblia nos diz que existia uma confusão entre os fariseus querendo saber quem fazia menos, se era Jesus ou João Batista. Jesus, percebendo aquela dissensão, ele que não gosta de dissensão, resolve se ausentar e seguir o caminho para o qual ele já havia decidido seguir. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia tantos outros caminhos para Jesus passar, entrar e seguir viagem, mas ele tem necessidade de visitar Samaria, porque sabia que ali existia alguém que precisava do seu socorro naquela hora. Você está pronto para o socorro de Deus? Jesus está dizendo para mim e para você: eu estou pronto para socorrer a tua alma, para visitar as tuas necessidades e para trazer para você algo que você ainda nem sabe que pode acontecer na sua vida. A Bíblia nos diz que existia uma mulher que esperava dar uma certa hora. A palavra nos conta que era meio-dia, porque ela sabia que naquele horário ela não iria encontrar ninguém ali onde ela iria buscar água. Ela sai da sua casa com um cântaro nos braços, desejosa de levar água para casa. Enquanto está caminhando para o poço de Jacó, a Bíblia nos conta que o Senhor, que adentra a cidade de Samaria, decide despedir os seus discípulos e marcar um encontro único e pessoal com aquela mulher. Jesus decide sentar-se no poço para esperar alguém que estava esperando e não encontrar ninguém. Porque o Senhor é especialista em marcar encontro. Às vezes vem de uma forma calma, tranquila, suave e serena, mas às vezes vem através de uma conversação. E quando o Senhor decide esperar por alguém, este alguém tem que chegar. De um jeito ou de outro, ele chega diante da vontade que Jesus quer. A necessidade da samaritana era sede. A necessidade da samaritana era não ser percebida por ninguém, não ser notada por ninguém. Vou passar um tempo ali, vou sair logo e ninguém vai perceber que eu estou. Ei, você veio para um lugar aonde Jesus está. E aonde Jesus está, ele percebe todo mundo. A samaritana sai da sua casa com seu cântaro, desejosa de voltar com ele e saciar a sua sede, que eu acredito que era muito, porque o sol era causticante. Mas quando ela está se aproximando do poço, alguém está sentado esperando. Eu não sei se ela diminuiu os passos. Eu não sei se ela apressou os passos para ir logo, mas ela não esperava falar com ninguém, conversar com ninguém, apenas fazer o que tinha que fazer e ir embora. E quando aquela mulher estar ali, diante daquele poço, com a sua corda, com a sua caneca e com o seu cântaro, Jesus resolve conversar com ela. Naquela sociedade não havia comunicação entre homem e mulher em público. Naquela sociedade nem o marido falava com a esposa em público. Como esperar que Jesus fale comigo se nem quem eu conheço pode falar? Mas Jesus nessa noite veio conversar comigo e contigo. Ele já falou tanto comigo que eu nem palavras tinha para falar. A minha vontade era somente ficar ali chorando,
por tantas coisas que Ele tem conversado comigo nessa noite. Mas hoje, Jesus achou necessário passar pela minha e pela tua história para mostrar para mim e para você o quanto somos importantes para Ele. Pode quem quiser te ignorar. Pode quem quiser não olhar para ti. Pode quem quiser te deixar de lado, mas eu, Senhor, marco um encontro para conversar contigo. Mas eu, o Senhor, te espero numa hora que tu não esperas, para poder dialogar com você. Mas eu, o Senhor, deixo todo mundo ir, decido tratar com a tua alma e trazer para você a necessidade que você precisa nesta noite. Você recebe essa palavra? Porque o Senhor está dizendo: é necessário visitar a tua casa, é necessário visitar a tua vida, é necessário visitar a tua história, é necessário visitar as tuas necessidades. Jesus está ali sentado e quando ela está se aproximando, eu, Viviane, que gosto de imaginar, imagino ela colocando o cântaro no chão, pegando a corda e o caneco, Jesus esperando ela chegar mais perto do poço e ele diz: ei, eu sei que tu tens sede. Eu sei que tu veio buscar água. Em minhas palavras, eu conheço as tuas necessidades. Mas o que é que tu tens para me dar? Dá-me de beber? O dono da fonte, a própria fonte, pedindo água para alguém que tem sede. Como é que pode? Como é que pode? Sede de vidas, sede de alma, sede de diálogo, sede de conversa, sede de relacionamento. Eu sei que tu tens sede, mas o que é que tu estás trazendo para mim nesta noite? Dá para você responder para o Senhor nesta noite? O Senhor está te pedindo, o Senhor está te perguntando: dá-me de beber. Ele te conhece intimamente, inteiramente, por completo, mas mesmo assim, Ele está te pedindo: dá-me de beber. Ah, Senhor, como é que pode eu, samaritana, tu, judeu, e tu vens pedir água a mim diante de todas as diversidades que existem na história? Tu não estás vendo que a gente não pode se comunicar, que não existe possibilidade de comunicação entre nós? Existe uma barreira e essa barreira não consigo quebrar diante de ti, mas alguém que quebra a barreira, que eu já ouvi aqui nessa noite, que quebra protocolo, que vai aonde ninguém vai, que visita quem ninguém visita, está te dizendo: o Senhor tem um jeito de te aproximar de mim. O Senhor tem um caminho para fazer você chegar. Porque independente do que criam, independente do que falam, eu quero ter este relacionamento com você. Quando ela está interrogando ao Senhor, colocando a situação de tudo que existe ao redor daquela história,
Jesus, mais uma vez, se direciona para ela e diz: se tu conhecesses, mulher, o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí no começo que eu leria, se eu não estivesse tão emocionada, eu escrevi que quem tem a fonte não se limita a cântaro. Temos um Jesus tão perto e às vezes nos limitamos às nossas próprias condições. Dá para me conhecer nesta noite? É para crente e para não crente. Dá para saber quem é que está contigo, te esperando para conversar. Dá para entender, Simone, quem é que fala com você, esperando uma oportunidade de apresentação, para tu entenderes quem é que conversa contigo. Dá para saber, diante das tuas questões, que alguém que te conhece marca um encontro para ter intimidade, se apresentar e te dizer: eu tenho todas as necessidades que você precisa. Jesus começa a se apresentar para aquela mulher e diante daquela apresentação a mulher fica curiosa em saber como é que seria isso, como é que o Senhor vai me dar a água que eu estou com sede, se tu nem sequer tem corda, caneca e condição para tirar do poço. Mais uma vez ela percebe e coloca a sua visão no que ela está vindo à sua frente. E Jesus dizendo: se tu soubesse quem é que fala contigo. Porque para o que eu preciso, é necessário de alguns objetos e você não tem. Para o que eu preciso tem que ter dinheiro. Para o que eu preciso tem que ter habilidade. Para o que eu preciso tu não tens nada disso. Jesus está dizendo: se tu soubesse quem eu sou. Veio a minha mente 8 ou 15 dias atrás, eu conversando com o Senhor, e eu dizendo: eu não gosto de falar de mim, mas veio a minha mente, e quando vem eu gosto de falar. Eu disse: Jesus, eu não estou aguentando mais essa condição, porque é muito cansaço. E com moto eu resolvi em 30 minutos todas as coisas. E eu conversei sinceramente com ele e disse: eu vou voltar, viu? Porque se eu não vender é porque o Senhor não quer. Eu coloquei a prova. Passou 3 dias. Eu estava pelejando há 6 meses. Passaram-se 3 dias. O comprador foi na minha casa. E fechou o negócio comigo através de Irani. Fechou o negócio comigo e levou a minha moto. Aí eu entendi, Deus me deu a resposta que eu precisava. Porque diante dos meus olhos é muito mais fácil as coisas acontecerem como eu quero. Mas quando a gente entende quem está conversando com a gente e coloca diante dele a condição de acordo com a vontade dele, a resposta dele é diferente. Viviane, se tu soubesse quem eu sou, eu não preciso de muita coisa para fazer o que eu tenho para fazer. Você está ouvindo nesta noite? Dá para você conhecer esse Jesus, porque ele está se apresentando para mim e para você, está se colocando diante de mim e de você, e está dizendo: eu posso resolver todas as coisas que você precisa que eu resolva. E eu estou dizendo: parei tudo para poder conversar
Tu pensando em caneca, tu pensando em corda, tu pensando na força dos teus braços, e eu te dizendo, eu sou a fonte. Dá para você largar este cântaro nessa noite e entender que a fonte quer ir com você para sua casa. Ei, meu evangelista, dá para você olhar para Jesus nessa noite? O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é o desejo do seu coração? Pare de apresentar ao Senhor as suas forças, porque Ele não precisa do seu braço. Ele tem um braço mais forte. Jesus está dizendo, mulher, eu tenho uma água que tu nunca mais vai voltar a ter sede. Ora, ela foi ali para beber água, viu? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa conversa aqui contigo vai começar a jorrar uma fonte em ti, que vai te levar para um lugar que tu sonhas. Não é forte? Dá para tirar um tempinho com Jesus? Dá para dizer para Ele, vamos conversar? Dá para entender que esse Jesus é o dono de tudo e que pode todas as coisas? Jesus está contando para ela sobre a eternidade, sobre já o Messias, sobre o que ele sonhava, que ele parou tudo para ir lá buscar ela e trazer aquela cidade para junto dele. E aquela mulher continua dizendo, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus olha para ela, tu queres mesmo? Mas para poder ela acessar a tua vida, tu tem que confessar. Confessar para mim os teus delitos. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Diante de mim, não dá para mentir nem se enganar. Diante de mim, não é só se levantar numa ceia, pedir perdão e está tudo bem, não. Diante de mim eu sei do seu coração e conheço a tua intimidade. Diante de mim, mulher, eu preciso que tu fales o que está acontecendo. Tu queres da água? Então faz o seguinte, chama o teu marido. Foi na ferida. Como chamar o que eu não tenho? Eu posso ir até ali, enganar e trazer qualquer um e Jesus vai achar que é, não é? Você pode enganar todo mundo, mas Jesus não. Diante de Jesus não existe mentira. Diante de Jesus não existe fingimento. Diante de Jesus não existe disfarce, não existe máscara. Porque ele olha diante dos fariseus e diz, tá tão bonitinho por fora, não é? Mas é sepulcro caiado, se veste bem, fala bem, se pinta bem. Mas por dentro tá podre, porque Jesus revela o que está diante dele, que nada fica escondido. Tu quer a fonte, quer levar para casa, mas chega aqui perto de mim, porque eu quero saber o que está acontecendo com você. A samaritana olha para Jesus e diz, eu não tenho marido. Eu acho que naquela hora Jesus se alegra. Porque ela foi sincera.
Aí Jesus, para revelar realmente que conhecia ela, mesmo antes dela dizer qualquer coisa, mas mesmo assim queria ouvir dos seus lábios, Jesus diz: mulher, tu disseste bem, porque tu tiveste cinco maridos, e agora o que tu tens não é teu, porque isto tu disseste com verdade. Jesus entende aquela situação e a mulher percebe que quando Jesus revela o que está acontecendo na vida dela, aí a visão dela se abre e diz: vejo que o Senhor é um profeta. E aonde devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém? Porque existia uma briga entre samaritano e judeu. Aí Jesus solta a magma, né? Não importa o lugar. Não importa se é em casa. Não importa se é no trabalho. Não importa se é na faculdade. Não importa se é na rua. Não importa se é em outro lugar. O que importa é que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Depois que Jesus discerne para ela todas as coisas, e a mulher entende que ali na frente dela estava alguém que ela desejava há tanto tempo, que era o Messias, ela decide simplesmente se ausentar dali. Nessa altura, os discípulos já tinham acabado de chegar. O olhar já não era mais o mesmo. A intimidade já não era mais a mesma. Porque tem gente que, ao invés de agregar, expulsa. E ela, percebendo que não haveria diálogo tão íntimo naquele momento, ela simplesmente decide perceber que aquele ambiente, estar o Messias ali, e ela pergunta: quando é que o Messias está para vir? Eu acredito que ela queria ouvir da boca dele e questiona ele por isso. E quando Jesus olha para ela e diz: eu sou eu que falo contigo, Jesus agora abre o leque e diz: mulher, procuraste muitos amores em minhas palavras, em muitos lugares, mas diante de você está um amor verdadeiro que você tanto esperava e tanto espera. Deus, Jesus, sabendo a necessidade daquela mulher, ele agrega a sua história, chama para perto dele, envolve ela diante da sua presença e se revela para ela como ela gostaria que ele se revelasse. E quando estão concluindo a conversa, chegam os discípulos e ela decide se ausentar. E a Bíblia diz, que é o último versículo que li, que a mulher deixa o seu cântaro e foi à cidade. Porque agora a sede que ela sentia já não existia mais. Eu saí com o cântaro da minha casa para levar água para minha casa, para matar a minha sede física. Mas o Senhor se encontrou comigo e saciou, além da minha vontade física, a sede da minha alma. Você entende isso nessa noite? O objetivo só era o material, mas o Senhor alcançou o material, o espiritual, e ainda fez daquela mulher uma missionária em Samaria. Talvez ninguém olhasse para ela e visse isto nela. Mas Jesus, quando se sentou naquele poço, ele já sabia o que ela tinha em dar para ele. Dá para você alcançar as expectativas de Jesus nessa noite acerca da tua história?
Jesus marcou o encontro com você nesta noite na Assembleia de Deus Grande Recife, para saciar tua sede física e para fazer jorrar a fonte dentro de você. Quando a samaritana entendeu que tudo que ela precisava estava ali abraçando ela, ela decide: eu não posso ficar com isto somente para mim. Eu preciso ir chamar meus amigos, eu preciso ir chamar minha família, eu preciso chamar a cidade, porque o que eu tenho agora é demais para ficar somente para mim. Você recebe essa palavra? Que você entenda nesta noite. Deixe o seu cântaro aqui na DGR e saia com a fonte para a sua casa. Porque esta fonte está dizendo para você: eu tenho água para fazer jorrar na tua alma e saciar a tua sede. Ai, irmã Viviane, mas é tão grande esta sede. Eu nunca provei de algo que pudesse me saciar. Já procurei em tantos cantos e não encontrei, mas Jesus está dizendo: ei, te aproxima de mim. Deixa eu marcar este encontro contigo. Deixa eu te fazer entender que eu vim a este mundo somente por você. Você entende a grandeza que é a tua vida diante dos céus? Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ter se acabado. Tinha tudo para ter desistido. Tinha tudo para ter se afundado em depressão, em lágrimas e em dor. Tinha tudo para largar e ficar abraçada com o cântaro dentro de casa. Eu fico aqui com a minha necessidade, mas você veio, mesmo cansada, mesmo sem força, mesmo sem entender, mesmo sem condições, mesmo sem saber talvez o que iria acontecer, mas você veio porque Ele sabe o jeito certo de te atrair, e Ele está te dizendo: este lugar é o poço de Jacó, este lugar é o poço que um dia Jacó marcou o encontro comigo, fez um altar e disse: este lugar é casa de Deus, e Deus está te trazendo aqui depois de tanto tempo para poder saciar a tua sede, de fazer levar esta fonte para casa. Você recebe essa fonte nessa noite? Você recebe esta fonte nessa noite? Existia uma mulher na Bíblia por nome Agar. Ela foi despedida da casa de Abraão com tudo o que tinha: um cântaro e pão, e o filho Ismael. A Bíblia diz que ela sai errante pelo caminho de Beceba, pelo deserto de Beceba. Deserto é lugar de sol muito quente, vai dar muita sede, um cântaro é pouco. A Bíblia diz que chega um determinado tempo que Agar olha e percebe que a água está se acabando. O menino pede água e a água acaba. A Bíblia diz que Agar coloca o menino no canto e vai se afastando dele, olhando para ele a distância de um tiro de arco. E vai se distanciando e olhando para ele, e diz no seu coração: que não veja eu morrer o menino. Porque para uma mãe é muito difícil ver um filho morrer. Jesus não te quer ver morrer. Jesus quer saciar a tua sede nesse deserto.
Jesus quer te dar força nessa adversidade. Agar vai se distanciando de Ismael. Gênesis 21. E quando ela vai se distanciando, vai no seu coração dizendo que não veja eu morrer o menino. Ela não dá as costas, porque ela tem esperança que nada aconteça com ele. Ou que talvez ela morra antes dele. Porque no lugar da dor, as expectativas vão embora. Mas a Bíblia diz que o menino conhecia o Deus do seu pai. O menino sabia que o seu pai conversava com ele e o Deus dele respondia. A Bíblia diz que enquanto ela está desesperada, sofrendo, achando que a morte iria chegar, receba. Um anjo visita Agar e diz: ei, Agar, você recebe essa palavra? Nem tudo está perdido. Existe um Deus nos céus que trabalha no deserto. Existe um Deus nos céus que conhece a tua dor e que está te dizendo nesta noite: eu vou te visitar, eu vou marcar um encontro com você. A Bíblia diz que Agar escuta o anjo conversando com ela e diz: Deus ouviu a voz do menino. Porque Deus escuta o teu desespero. Deus escuta o teu clamor. Deus escuta as tuas dores. Quando o anjo fala com Agar, a Bíblia diz que os olhos de Agar foram abertos, porque o desespero cega. Não dá para enxergar a grandeza de Deus no desespero. E Ele está te dizendo: ei, eu trabalho diante da tempestade. Eu trabalho diante da adversidade. E quando os olhos de Agar foram abertos, a Bíblia diz que existia um poço, que existia uma fonte perto de onde Agar estava. Receba essa palavra. Deus tem água para saciar a tua sede. A presença dele estará aqui nessa noite para saciar a tua alma e está te dizendo: eu tenho condições de trazer para você o que ninguém pode trazer. Nem morreu o menino, nem morreu Agar, e o odre que estava seco tornou a ser cheio. E quem achou que iria perecer no deserto, chegou no lugar que esperava. Sábado que vem tem avivamento. Avivamento sábado que vem, espero você. Que você entenda nesta noite. Quer aceitar Jesus, querida? Tá vendo? Eu amo esse Jesus porque o próprio Espírito dele visita e faz coisas grandes. Abraça irmã Sandra, ela, porque está chorando. Deus sacia a tua alma nesta noite e visita as tuas estruturas e te diz: o Senhor marca o compromisso contigo e tu o compromisso comigo.
te mostro que sou Deus através dessa tua decisão. Você pode se alegrar, fique de pé, porque Jesus está aqui. E o próprio Espírito dele fez o convite, porque mostra o quanto esta vida é especial para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar aqui o pastor Wesley Leu, orar por esta vida que está aceitando. Tem mais alguém aqui que não é crente? Tem alguém que quer se voltar para Jesus? Alguém que pode vir para frente? Tem mais alguém? Pastor. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos, por essa vida que se rende a Cristo nesta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por nesta noite estarmos aqui na tua presença. E queremos te apresentar agora esta vida que se rende a teus pés. Perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, que ela possa permanecer na tua presença, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos e derrame das tuas bênçãos de salvação sobre a vida dela, libertando-a de todo mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, mais um minutinho. Sei que a hora já passou, já é 8h23. Mas somente dá os avisos.